que beleza? Aqui é a Gil, podem me chamar de Gil. E hoje nós vamos fazer a live do ciclo básico, meu Deus, sobre fisiologia. O assunto de hoje é mecânica respiratória. Então nós vamos resolver 10 questões que tem aqui na nossa plataforma, comentando e dando explicações. E eu gostaria muito da participação de vocês. Quem lembra dessa matéria já pode ir tentando responder antes da minha explicação. E quem não lembra, estamos aí para revisar. Então, bora para mais uma. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Eu estou acompanhando o chat aqui. Fiquem bem à vontade para fazer dúvidas, para fazer comentários e para responder as questões junto comigo, tá bom? Então, vamos para a primeira. Vamos ler primeiro e eu vou dar uma explicação. Assinale a alternativa correta sobre a mecânica da respiração. Letra A. A expiração é um processo ativo. Letra B. Os músculos intercostais internos são usados para inspiração. Letra C. A complacência pulmonar é diretamente proporcional à sua elastância. Letra D. A complacência pulmonar é inversamente proporcional à elastância do pulmão, né? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender sobre a mecânica respiratória, né? Como é que funciona a nossa expiração e a nossa inspiração? Bom, o ar, ele se move entre dois lugares por diferença de pressão. Então, a gente tem aqui, no meio externo, a pressão atmosférica. Para que o ar entre da atmosfera para dentro dos nossos pulmões, a gente precisa ter diferença de pressão entre os nossos pulmões e o ar atmosférico. Se sabe que o ar vai sempre de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, na inspiração, a gente tem que fazer com que a nossa cavidade torácica e o nosso pulmão eles se expandam para que diminua a pressão dentro dos nossos pulmões, porque quanto maior o volume, menor a pressão. E aí o ar vai entrar. Então a gente usa alguns músculos para aumentar o espaço na nossa cavidade torácica e no pulmão e o ar conseguir entrar. Em caso de repouso, como eu estou aqui agora conversando com vocês, o único músculo que age na inspiração é o diafragma. O diafragma ele é um músculo assim. Quando ele se contrai, ele abaixa. Isso aumenta o espaço da nossa cavidade torácica que está acima do diafragma. Então, na inspiração, o diafragma se contrai, aumentando o volume da cavidade torácica e dos pulmões, diminuindo a pressão dentro dos pulmões e o ar então entra dentro dos pulmões. Agora, a expiração é ao contrário. A gente tem que fazer com que a pressão dentro dos nossos pulmões fique maior do que a pressão atmosférica. E como que a gente vai fazer isso? Reduzindo o volume da cavidade torácica e dos pulmões. Então, o diafragma, na expiração em repouso, que não é muito... não precisa de muito esforço, a única coisa que acontece é o diafragma relaxar. Nenhum outro músculo participa. Então, o diafragma relaxa e volta para aquela posição que ele tem inicial, que diminui o espaço intratorácico. E aí o nosso ar exala. O que a gente tem que saber, então, raciocinar aqui, o que seria classificar processo ativo e processo passivo, né? Seria a utilização dos músculos. Então, a inspiração seria um processo ativo porque contrai o diafragma. E a expiração seria um processo passivo, pois não precisa de nenhum músculo contraindo, só o diafragma relaxando. Isso em condições de repouso. Agora, se a gente tem uma atividade física, por exemplo, ou a gente quer fazer inspiração e expiração forçada, que é muito forte, aí a gente tem mais músculos atuando. No caso da inspiração, quando é uma atividade física, a gente usa a contração do diafragma e dos músculos intercostais externos na inspiração. E ainda a gente tem uns que a gente chama de auxiliares, que em casos mais extremos, que é o esternocleidomastoide e os escalênios. E na expiração, como a gente viu agora, a expiração é um processo que normalmente não precisa de nenhum músculo contraindo, mas se a gente quer fazer um processo forçado, a expiração vai utilizar os intercostais internos e os músculos abdominais, que são os oblíquos externos e internos, o músculo reto do abdômen e o transverso, o músculo transverso.
Então, com isso, a gente responde a letra A e a letra B. Agora, a letra C e a letra D. Bom, depois eu vou ler certinho cada uma delas pra gente responder de novo, tá? Eu tô vendo os comentários. O Felipe Eduardo colocou que acredita que é entre a C e a D, pois são inversas. Então, uma delas deve estar errada. Faz sentido esse pensamento e se acertou, né? Mas vamos ver qual que tá certa. Então, o que é complacência pulmonar? A complacência pulmonar seria a capacidade dos nossos pulmões de se expandirem e se contraírem com facilidade. A gente mede a complacência pulmonar por uma fórmula, que seria a variação do volume do nosso pulmão pela variação de pressão. Pois o que a gente estava conversando agora é que a gente precisa da variação de pressão para a passagem de ar. E isso envolve expansão ou contração. Agora, se a gente consegue expandir o nosso pulmão variando pouco a pressão, quer dizer que a gente tem uma complacência maior. Ou seja, eu consigo expandir muito meu pulmão, não fazendo tanto esforço. Isso seria a complacência pulmonar. Como é que a gente vai relacionar ela com elastância? Então, no tecido pulmonar, existem fibras elásticas. E a gente sabe que fibras elásticas possuem elasticidade, que seria a capacidade de expandir e logo retrair. Só que no caso do pulmão, essas fibras elásticas, elas querem sempre manter o pulmão na posição original dele. Ou seja, quando o pulmão tenta se expandir, essas fibras elásticas fazem com que ele volte, fazem a força para ele voltar para a posição normal. Então, no caso, elas atrapalham um pouco a expiração. Não que seja uma coisa patológica, não, é fisiológica. Mas elas são uma propriedade que dificulta um pouco a complacência pulmonar, porque a tendência delas é sempre apertar os pulmões, fazer com que eles fiquem mais contraídos e não se expandam tão facilmente assim. Então, se a gente destrói as fibras elásticas, aumentaria a complacência pulmonar. Mas então, relacionando complacência com elasticidade. Quanto maior a elasticidade do pulmão, se ele expandir, essas fibras vão querer fazer com que ele logo retraia, logo volte ao normal, então a complacência dele vai diminuir. Que a complacência seria a capacidade de expandir bastante e voltar ao normal bastante sem dificuldade. Então, as fibras elásticas dão essa dificuldade. Sim. Ah, que bom que você gostou da explicação, Felipe. Obrigada. Se você fosse uma prova, essa estratégia seria ótima, né? Porque uma das duas tem que estar certa. Exatamente. Correto esse raciocínio. Funcionaria muito bem. Perfeito. Arrasou. E ainda ia te poupar tempo de prova, né? Porque tu ia só analisar ali a C e a D. Corretíssimo. Arrasou, Felipe. Felipe Eduardo. Não sei qual que é o primeiro nome. Vamos lá, então. Uma por uma agora. Letra A. A expiração é um processo ativo. Então, o que a gente acabou de conversar, na verdade, a inspiração, ele está considerando em repouso. Quando não fala nada, é uma situação assim, calma. A expiração, então, ela é um processo passivo. Quem é ativo é a inspiração, porque só o diafragma vai atuar em repouso. E ele está aqui, ele vai contrair na inspiração para aumentar a cavidade torácica e vai relaxar para a expiração, aumentando a pressão dentro dos pulmões e fazendo com que o ar saia. Então, a inspiração não é um processo ativo, é um processo passivo. Oi, Lari. Ah, oi, só para estudar. Fala seu nome, porque você sempre está nas lives, eu gostaria de saber seu nome. Obrigada por ter participado. Tá, então a letra A é falsa. B. Os músculos intercostais internos são usados para a inspiração. Nessa aqui ele já está falando em uma questão não tão de repouso, né? Poderia ser uma atividade física ou uma inspiração mais forçada. Mas aí ele ferrou um pouco com a gente, né? Porque não são os músculos intercostais internos, são os externos. E aí ficaria muito difícil fazer um macete para esse item, porque a gente pensaria que I de internos começa com I de inspiração, né? Mas aí vamos pensar que a vida foi injusta. Betim, tá? Vou te chamar de Betim, então. Enfim, voltando pro macete aqui. Então, internos começaria com I de inspiração, mas a vida é injusta e é ao contrário. Então, o que começa com
com E de externos é o da inspiração e os internos é o da expiração. É a vida injusta. JP perguntou quando abrem as vagas para a plataforma de novo. Então, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é em abril, daqui a pouquinho. Pelo que eu escutei, acho que é em abril, mas eu não tenho certeza. Então, eu não vou te passar essa informação com certeza absoluta, tá? Mas eu acho que é. Mas daqui a pouco vai abrir, fiquem ligados que já tá na hora de abrir, né? Então, e agora falando da CIAD sobre a complacência pulmonar. Então, como a gente estava conversando, quanto mais fibras elásticas, mais difícil fica para expandir o pulmão, né? De forma mais leve, assim. Então, ela diminui essa complacência. Então, elasticidade do pulmão é inversamente proporcional à complacência pulmonar. Ou seja, quanto mais elasticidade, menor a complacência. E quanto maior a complacência, menor a elasticidade. Então, a resposta é a letra D. Certo, gente? Aí tem um comentário aqui, ó. Aqui, ó, tem até uma analogia aqui. Pensa comigo, Doc. Um elástico fino, ou seja, tem pouca fibra elástica, distende bastante, ou seja, tem maior complacência. E um elástico mais grosso, tem muita fibra elástica, fica mais difícil de distender. Eu nem tinha visto essa analogia aqui, eu achei bem legal, né? Por isso que nossos comentários são tops. Qualquer coisa podem perguntar. Próxima. Vamos lá. Qual é o valor mais condizente de pressão pleural, intrapleural, né, na cavidade, em centímetros de água durante a inspiração? Observação. Sabendo que a pressão pleural em repouso, antes da inspiração, é de menos 5 centímetros de água. Tá, vamos pensar então. Dá um minutinho para vocês pensarem. Então, gente, essa parte é mais complicadinha, mas vamos raciocinar, para não ter que decorar valores em si, né? Bom, como vocês vão lembrar agora lá da anatomia, o nosso pulmão ele é revestido por uma pleura, uma membrana. E essa pleura, ela está dividida em duas camadas. A camada visceral, que está mais... Essa aqui, né? A camada visceral, que estaria mais grudada no pulmão, supondo que o pulmão está aqui. E a camada parietal, que estaria mais distante do pulmão. E dentro dessa pleura, que seria mais ou menos que nem um pericárdio do coração, existe um líquido pleural circulando. E agora a gente tem que entender uma coisa. De acordo com as propriedades elásticas da caixa torácica, que estaria em contato com a pleura visceral, acontece que a caixa torácica está o tempo inteiro puxando... desculpa, eu falei errado, não é a pleura visceral, a pleura parietal. Eu sempre confundo os nomes, mas dá pra lembrar pelo nome visceral, que tá mais perto do órgão, né? Então, a pleura parietal, que está sempre em contato com a caixa torácica, acontece que a caixa torácica está o tempo inteiro, 24 horas por dia, puxando essa pleura parietal para fora, mais para fora ainda do que ela já está, o tempo inteiro. E o contrário acontece com a pleura visceral. Por conta dessa elasticidade ali do pulmão, que está o tempo inteiro puxando ele para dentro, o pulmão está puxando sempre a pleura visceral. Então, o que a gente tem? A gente tem a pleura parietal para fora e a pleura visceral para dentro, considerando que o pulmão está aqui. As duas estão constantemente sendo puxadas em direções opostas, a pleura parietal para fora e a visceral para dentro. Só que a gente tem que considerar agora que essa cavidade pleural, que está entre as duas pleuras, é uma coisa fechada, hermeticamente fechada, não tem contato com o meio externo. E tem um líquido ali dentro. Então, como está sempre puxando, assim, seria como se fosse um balão vazio que você está puxando, assim, sabe? Vai acontecer que essa pressão vai ficar baixa, vai ficar muito baixa ali dentro, porque é uma coisa fechada e você está expandindo ela. Então, é o volume aumentando com a mesma quantidade de líquido dentro da cavidade. Então, essa pressão vai ficar baixa. E aí, por relação, assim, considera-se que essa pressão é negativa normalmente, ou seja, está o tempo todo negativa, comparado a essa pressão que ele colocou aqui da água, né, em centímetros da água, seria comparada à pressão atmosférica em termos de água. Então, essa pressão está o tempo inteiro negativa, por causa dessas duas forças que estão sempre puxando, assim, em lados opostos, e por causa que a cavidade pleural é fechada. Então, vocês imaginem um balão que a gente deu um nó, que está vazio,
e tá com um pouquinho só de ar e você tá puxando, assim, parece que vai dar um vácuo ali dentro, assim, vai bugar o negócio. Então, a pressão fica negativa. Tanto que ele já citou aqui no enunciado que, sabendo que a pressão pleural de repouso é de menos 5 centímetros de água. Então, esse valor de negativo seria em comparação com a pressão externa, né? Então, menos 5 centímetros de água. E agora ele está perguntando qual seria o valor mais condizente dessa pressão durante a inspiração. Então, agora vamos raciocinar. Eu já tenho uma pressão negativa, porque a pleura parietal está puxando para fora e a pleura visceral está puxando para dentro. O que vai acontecer na inspiração? Tanto o diafragma quanto os músculos intercostais externos vão estar puxando durante a inspiração, a gente tem as duas aqui, vão estar puxando a pleura parietal mais para fora ainda. Porque primeiro ocorre essa expansão dos músculos, depois que o pulmão vai expandir. Então, em primeiro momento, essa pleura parietal que já estava sendo puxada é mais puxada ainda. Vocês acham que essa pressão que estava aqui dentro vai ficar mais negativa ou menos negativa? Vamos ver se alguém responde. Mas isso é momentâneo, assim, é pela inspiração, porque logo depois que a pleura parietal foi puxada, a visceral também vai ser puxada. E aí a gente vai voltar para a situação normal de menos 5. Mas nesse instante de inspiração que puxou mais, vocês acham que vai ficar mais negativo ou menos negativo? Mais negativa, exatamente. O que estava causando essa pressão negativa era justamente cada uma estar puxando para um lado. Então, uma ainda foi mais ainda puxada, ficou mais negativo ainda. E agora vamos ver as opções, então. A letra A, mais 1, não vai ficar positiva, né? Letra B, menos 7, letra C, menos 3, letra D, 0. Agora, por que não é menos 3? Porque ele falou que na situação normal já era menos 5. Então, na inspiração vai ficar mais negativo ainda. Então, a resposta é menos 7. Não clicou. Entenderam, gente? Tipo, não precisa ficar decorando valores, é raciocinar mesmo. Então, faz meio que um vácuo ali, a pressão fica negativa. Por um momento, na inspiração, o diafragma vai puxar a pleura parietal para baixo e vai puxar, os intercostais externos vão puxar ela para fora e vai ficar mais negativo. E aí, depois vai vir a pleura visceral de volta e vai voltar a ser menos 5. Certo, gente? Mais negativo, é isso mesmo, todo mundo acertou. Arrasaram. Viu? Faz sentido, faz sentido. Próximo, então. Qual é a melhor representação para o pulmão de um recém-nascido com menos de 34 semanas? Sabendo que um recém-nascido com menos de 34 semanas possui uma menor produção de surfactante pulmonar. E aí tem aqui a complacência aumenta, a complacência diminui, a complacência aumenta ou a tensão superficial aumenta? Essa é a pergunta do negócio. Gente, dentro dos nossos pulmões, dentro dos nossos alvéolos pulmonares, existe uma fina camadinha de água que está em contato com o ar que a gente inspira. Isso existe, tá? É uma coisa fisiológica, não patológica. Existe uma camada ali de água nos alvéolos. E essa superfície entre essa água e entre esse ar dos alvéolos, a gente chama que ela forma uma tensão superficial. Isso é uma coisa lá da física, que tem a ver com resultante de vetor e tudo mais. Mas a gente vai precisar saber aqui na medicina que essa camada entre o ar, essa camada fina de água e o ar forma uma tensão superficial. E essa tensão superficial, ela atua que nem a elasticidade dos pulmões. O que ela faz? Ela constantemente, essa tensão superficial, ela empurra os alvéolos para dentro. Ou seja, os nossos alvéolos eles precisam estar em um certo volume e precisam expandir também quando a gente inspira. Tudo expande, inclusive os alvéolos, para conseguir diminuir a pressão alveolar e entrar o ar. Só que essa tensão superficial, então, ela dificulta essa expansão.
porque ela é como se fossem as fibras elásticas, ela está o tempo todo empurrando os alvéolos para dentro. Só que daí nas fibras elásticas seria no pulmão inteiro. Aqui seria só nos alvéolos. Então isso a gente chama de tensão superficial. Então colaba os alvéolos, exatamente, Mônica, exatamente. Colaba os alvéolos da tensão superficial. Colabamento seria comprimir tanto até que colabou, né? Colapsou. Então a tensão superficial tem esse papel de empurrar para dentro, assim como as fibras elásticas. E é uma coisa que vocês concordam comigo que, da mesma forma que as fibras elásticas, dificulta a complacência, né? Pulmonar, porque se ela vai estar sempre apertando para dentro, ela vai dificultar com que o pulmão e os alvéolos se expandam com facilidade. Ela é uma força contrária, então ela está dificultando esse processo. Então vai mexer na complacência pulmonar. São esses dois fatores que mexem na complacência: as fibras elásticas e a tensão superficial. Só que a partir das 35 semanas, que ele está citando aqui, que antes das 34 semanas, a gente possui uma pouca produção de surfactante pulmonar. O que é o surfactante pulmonar? Surfactantes são uma espécie de lipídio que ele vai interagir nessa superfície entre o ar e a água. Ele vai interagir nas moléculas ali, ele tem uma superfície polar e uma superfície apolar, então ele vai conseguir interagir ali com a água. E o que ele vai fazer? Ele vai dificultar essa interação ar-água. Então ele vai diminuir a tensão superficial. Por isso que é muito importante para a gente essa produção do surfactante, porque ele é o que impede o colabamento dos alvéolos, porque essa tensão superficial pode ser tão alta, que não vai deixar os alvéolos expandirem nunca. Então, o surfactante ele diminui, ele enfraquece essa tensão superficial para que a gente consiga expandir os alvéolos e fazer a respiração certinho. Só que no nosso corpo, a gente só começa a produzir o surfactante a partir das 35 semanas de gestação. Antes disso, se um recém-nascido nascer, pode acontecer agora eu esqueci o nome, mas acho que é doença da angústia respiratória do recém-nascido, porque ele não consegue expandir os alvéolos. Se alguém quiser contribuir com o nome certinho ali no chat. Mas aí ele não consegue expandir esses alvéolos, ele tem dificuldade de inspirar, ele tem dificuldade. A expiração fica favorecida com essa tensão, né? Porque a tensão está sempre empurrando para dentro, então os alvéolos na expiração têm uma ajudinha a mais. Então o que a gente tem que pensar aqui? Ele está perguntando qual seria a representação, então, de um recém-nascido antes das 34 semanas. Ou seja, doença da membrana hialina. Pode. Aí, ó, Rodolfo Gustavo colocou doença da membrana hialina. Pode ser que seja esse nome. Enfim. Aí, então, se a gente não produz o surfactante, o que acontece? A gente não tem essa diminuição da tensão superficial. Então, fica muito difícil expandir os alvéolos. Então, vamos ver as questões que falam de tensão superficial. Aqui está falando, a letra A, tensão superficial alveolar aumenta? Sim, ela aumenta, porque reduziu a quantidade de surfactante. A B também fala isso. A C e a D falam o contrário, falam que a tensão superficial diminui. Então, estão erradas. Síndrome da membrana hialina. Obrigada, Rodolfo, pela contribuição. E, enfim, então, repetindo, existe já, naturalmente, uma tensão superficial nos nossos alvéolos na superfície do ar e da água. Por quê? Porque a gente tem uma fina camada de água nos alvéolos. O surfactante entra atrapalhando essa ligação ar-água e diminuindo essa tensão superficial. Então, sem o surfactante, a tensão superficial aumenta. Agora vamos pensar a complacência, né? Se aumenta a tensão superficial, então tem mais força para dentro empurrando os alvéolos e o pulmão inteiro para dentro. Então, a complacência, que seria a facilidade de expandir e a facilidade de contrair de novo, vocês acham que vai estar aumentada ou diminuída? Seria a mesma lógica das fibras elásticas. B. Parabéns, Mônica, exatamente. A complacência vai diminuir, porque se a tensão superficial, e a Água Mendonça também respondeu B, acertaram. Se a tensão superficial vai ficar mais forte, ela vai empurrar mais ainda para dentro os alvéolos e os pulmões.
Então, a complacência, que é a facilidade de expandir, de retrair, vai ficar diminuindo. Perfeito, acertaram. Todo mundo tá entendendo certinho. Ou lembram do conteúdo? É lá do comecinho. Exatamente. O Eduardo também acertou. Próximo. Querem ver o comentário aqui? Tá bem grande esse comentário, né? Bom, quem tiver a plataforma pode ir lá conferir os comentários, né? Porque a gente não tem muito tempo pra isso. Essa aqui já tá mais relacionada com o ciclo clínico, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes. Tem a ver com, questão de complacência pulmonar de novo. Vamos ver um tempinho para vocês lerem as alternativas. Bom, a gente está aqui no ciclo básico, né? Não vou entrar em detalhes da parte clínica. Então, vou comentar levemente cada uma dessas doenças. Bom, enfisema pulmonar é o que acontece quando uma pessoa é exposta a substâncias tóxicas, como, por exemplo, fumantes, né? Que inalam um monte de substâncias tóxicas na fumaça do cigarro. Então, o enfisema, ele não deve ser só essa causa, mas é uma das causas. Exposição a substâncias tóxicas. O que acontece no enfisema? A gente destrói as fibras elásticas que eu estava comentando com vocês. Então, as fibras elásticas que mantêm, que sempre estão apertando o pulmão, né? Porque que é o que faz o pulmão estar constantemente tentando colabar e puxando a pleura visceral, são as fibras elásticas. Porque qualquer expansão do pulmão, elas querem voltar ao normal. Então, no enfisema, a gente destrói essas fibras. Ou seja, vai ficar mais fácil expandir, porque não tem ninguém fazendo força contra. Não é que não vai ter ninguém fazendo, mas vai ter menos. Daí vocês pensam se vai aumentar ou diminuir a complacência. Agora, na fibrose, é um processo meio de inflamação, cicatrização, que não envolve exatamente as fibras elásticas. Mas o que acontece é que vai mudando um pouco a textura do tecido pulmonar e ele vai ficando mais rígido, ou seja, ele tem dificuldade para conseguir expandir e relaxar durante a inspiração e a expiração. Então, vai mexer na complacência também. Tinha a Mônica, acertaram. É a letra A, perfeito? Acertaram. Então, vamos ver uma por uma, né? Primeiro aqui na fibrose. A fibrose, então, ela aumenta a rigidez do tecido pulmonar. Então, fica mais difícil para expandir e então vai diminuir a complacência pulmonar, porque fica mais difícil para expandir, mais difícil para mexer no pulmão. Então, a complacência vai ficar diminuída e não aumentada. Agora, no enfisema, vamos pensar. O Iago colocou B, tá? Vamos ver por que não é a B. Ih, meu Deus, começou um panelaço, eu acho. Tá, espero que não atrapalhe. Espero que não atrapalhe. Mas vamos lá. Vocês estão escutando, gente? Tá. Vou tentar focar aqui, foi mal. O enfisema, então, pulmonar, destrói as fibras elásticas. Quinta estampa. O enfisema destrói as fibras elásticas. Meu Deus do céu. As fibras... Vamos ver se passa. Gente. Tá, diminuiu. Então, o enfisema destrói as fibras elásticas do pulmão. Essas fibras elásticas são aquelas fibras que estão constantemente botando pressão para contrair o pulmão. Então, o enfisema destrói essas fibras. Então, vai ficar mais fácil para o pulmão expandir. Então, vai aumentar a complacência. Repetindo o que é. Vocês estão rindo, né, gente? Ai, mereço. Mas o que é a complacência, então? Seria a capacidade de expandir o pulmão ou de retrair o pulmão
pela modificação de pressão. Então, quanto menos pressão eu precisar para conseguir expandir o pulmão, maior a complacência. Então, menos força, né? Menos necessidade para expandir o pulmão, que seria o caso do enfisema, porque as fibras elásticas atrapalham. Então, sem as fibras elásticas fica mais fácil. Acho que diminuiu aqui o panelaço. Próxima. Essa aqui fala bem dos músculos que a gente comentou lá no início, eu posso dar uma pincelada de novo. Em uma pessoa respirando em repouso. Se ficar muito ruim pra escutar, me avisem, tá? Que daí eu dou uma pausa, eu tento falar mais alto. Em uma pessoa respirando em repouso, quais músculos estão sendo usados? Vamos ver se vocês se lembram. Eu comentei lá no início. Eu não vou falar exatamente o nome do músculo. Mas, quando a gente está em repouso, tem um músculo só que ele vai contrair, ele é assim, ele vai contrair durante a inspiração para aumentar o nosso espaço dentro da cavidade torácica e vai relaxar durante a expiração. E aí ele vai diminuir o espaço da cavidade torácica, aumentar a pressão e fazer com que o ar saia. Agora, se a gente precisar de uma inspiração ou de uma expiração mais efetiva, mais alavancada, a gente vai usar outros músculos, que seriam, no caso da inspiração, os intercostais externos e da expiração, os intercostais internos e os abdominais. A Mônica respondeu B. Então, Mônica, tem que tomar cuidado que aqui ele falou que é em repouso, ou seja, totalmente parado. Em condições totalmente parado, é só o diafragma mesmo, né? Parece estranho, mas realmente é só o diafragma que se contrai na inspiração e depois relaxa na expiração. Os intercostais externos, eles vão atuar na inspiração, tá correto? Só que eles vão atuar em um caso de uma respiração mais acentuada, uma atividade física ou uma coisa mais forçada. Isso, essa é difícil, né? Não sei se dá até pra conseguir aqui. Nesse modo que eu tô não dá pra grifar, mas a nossa plataforma a gente consegue grifar as palavras. Então, em repouso total, assim, uma pessoa totalmente parada, é só o diafragma. Beleza, gente? Ó, vamos ver aqui. Em repouso, respiração inteiramente feita pelo diafragma. Então, o diafragma faz um movimento descendente e ascendente, aumentando ou diminuindo a cavidade torácica. Os músculos intercostais, eles elevam, mas eles atuam em condições mais de atividade física ou de inspiração forçada. Por exemplo, assim. Aí a gente consegue perceber a cavidade torácica aqui em cima também, com os intercostais externos. Beleza, gente? Então, essa daí ficou confusa mesmo, mas lembrando que em repouso, uma pessoa super calma é só o diafragma mesmo. Agora parou aqui esse panelaço. Gente, que loucura. Aí, além do panelaço, os vizinhos ficam se brigando, né? Mereço. Vamos lá. A 6, na mesma pegada. Uma mulher sadia, de 46 anos, está lendo um jornal. Ou seja, está em repouso. Qual dos seguintes músculos estão sendo usados na respiração tranquila? Alguém quer responder? Sim. Inspiração são os intercostais externos? Sim. Na inspiração, por exemplo, uma atividade física, que eu preciso de mais efetividade na inspiração, eu vou usar os intercostais externos. Como é que a gente vai lembrar disso? Bom, aí eu vou ser um pouco pessimista, mas a gente iria associar inspiração com I de internos, correto? Sim, só que a vida não é justa e a vida não quis nos ajudar nesse macete. Então é ao contrário. Então não vai combinar I com I de interno, com inspiração. Então vai ser o externo com a inspiração, porque a vida não é justa. Aí dá pra lembrar disso pra tentar decorar. Mas sim, na inspiração é os intercostais externos, tá certinho. Lembra do vida injusta? Exatamente, Mônica. Iago respondeu C, exatamente. Se ela tá em repouso, só o diafragma que atua.
Lembra do vídeo? Boa. Aí, vamos lá. Escalenos e esternocleidomastóide. Eles atuam também na inspiração, só que é numa inspiração muito forçada, assim. Eles são, além de já não ser usado em repouso, eles são uma situação, assim, eles são muito auxiliares. É, tipo, casos, assim, de muita necessidade que eles atuam, tá? Geralmente é o diafragma e os intercostais externos na inspiração. E na expiração é os intercostais internos aí. Que também iria caber, né? Externos com expiração, mas a vida não é justa. Então, dúvidas, gente? Tá, mais uma na vibe dos músculos. Agora uma estudante de medicina, sadia, de 22 anos, está participando de uma corrida beneficente de 10 quilômetros para o seu hospital. Então ela está numa atividade física, né? Não está mais em repouso. Quais músculos ela utiliza, ou seja, contrai durante a expiração? Muito cuidado, que é expiração, não inspiração. Lembrando que o diafragma, ele só contrai, olha assim, só contrai na inspiração. Na expiração, que é o que ele está pedindo, quando a gente faz, ele só relaxa, ele não contrai. Então, o diafragma poderia dar uma confundida aqui, porque ele está atuando na expiração, mas ele está atuando relaxando, não contraindo. Então, quais seriam os músculos que a gente poderia estar usando na expiração? B. D. A Betim colocou B e a Mônica colocou D. Então, Betinho, eu também, na primeira vez que eu fiz essa questão, eu fui seco no diafragma. Só que safadinha essa questão, porque ele coloca ali que é contrai na expiração. E na expiração o diafragma não contrai, ele relaxa. Então o diafragma não está atuando. E a D, perfeito, os intercostais externos estão atuando. E o músculo reto do abdômen é um dos que atua, que são os músculos do abdômen, né? Escalenos, eles são auxiliares, mas da inspiração e não da expiração. Acertaram. Estão mandando muito bem, hein? Ó, a contração dos intercostais internos e dos retos abdominais empurra a caixa para baixo durante a expiração. Aí ali a última observação, o diafragma relaxa durante a expiração. Pegadinha, hein? Bom, essa daqui é um pouquinho mais complicada. É bastante decoreba, os termos, né? Mas eu vou partir para o raciocínio, que eu adoro. Que convenhamos que facilita a nossa vida, né? Raciocínio e macetes. Bom, então primeiro eu vou dar uma definição dos termos para vocês. O que ele está perguntando aqui? O que acontece com o nosso pulmão e com a nossa caixa torácica se, dependendo da relação de volume pulmonar e capacidade residual funcional? Ou seja, ele está comparando, se o volume pulmonar for maior que a capacidade residual funcional, o pulmão vai expandir ou ele vai colabar? Então vamos lá, termo por termo. O que é volume pulmonar? Volume pulmonar nada mais é do que a quantidade de ar que tem dentro dos nossos pulmões em determinado momento. Se eu estiver inspirando e guardar, vai ter mais volume pulmonar. Se eu tiver acabado de expirar, vai ter menos. Então, o volume pulmonar é a quantidade de ar dentro dos nossos pulmões. Capacidade residual funcional. Esse nome é meio chatinho. Ele é a soma de dois outros valores dentro do nosso pulmão. Bom, depois que a gente expirou tudo que a gente conseguiu na nossa vida, fez a maior força, expiração forçada, não consegue mais expirar, ainda vai sobrar um determinado volume de ar no nosso pulmão, que é impossível ficar sem ar. E esse volume de ar que sobra, mesmo quando tu fez a tua máxima expiração, a gente chama de volume residual. Faz sentido? É um resíduo. Quando tu deu a tua máxima expiração, fez força, sobrou ar ainda dentro do pulmão, o nome desse ar que sobra é volume residual. Faz sentido até aí, beleza. Só que,
quando a gente não faz uma expiração forçada, por exemplo, quando a gente está num ciclo normal, aqui eu estou em repouso, estou expirando normal, quando a gente expira normal, depois que expirou, tem muito mais ar no nosso pulmão do que esse volume residual, porque o volume residual ele é contado aquele volume depois que tu expirou o máximo, assim, tipo, tu assoprou um balão máximo até tu quase desmaiar. Aí o volume que sobrou é residual. Só que o volume normal que sobra não é sempre o residual, porque a gente está respirando normal. Então vamos supor um gráfico. Aqui tem um residual embaixo, vai ter ainda um pouco de volume acima do residual quando a gente está falando da expiração normal. Por exemplo, temos um gráfico aqui de expiração normal. Eu estou inspirando, expirando, inspirando, expirando. E existe um voluminho acima do residual, que a gente chama de volume expiratório de reserva. Ou seja, o ar que se eu quiser, se eu tiver com vontade, se eu quiser fazer uma coisa forçada, eu consigo colocar ele para fora. Por isso que ele é de reserva, expiratório de reserva. Beleza? Então nós temos desses dois volumes de ar que a gente consegue e não consegue expirar. A soma desses dois volumes, do expiratório de reserva e do residual, é o que a gente chama de capacidade residual funcional, tá? Muito nome, não tem um gráfico, esse gráfico que está aqui não é o gráfico que define cada uma dessas coisas, mas se vocês pesquisarem ali no Google capacidade residual funcional, depois eu posso dar uma pesquisada se sobrar tempo, aparece bem certinho. Então, o que ele está perguntando? Se o meu volume pulmonar for maior do que esse volume que sobra depois da expiração, né, que é a capacidade residual funcional, o que vai acontecer? E agora a gente vai partir para o raciocínio. O nosso corpo, ele sempre quer o quê? Homeostase. Então, a gente sempre quer estar numa condição de equilíbrio. A gente não quer estar passando sufoco, a gente não quer estar o tempo inteiro ali quase morrendo porque expirou o máximo que consegue. Isso é exatamente, é o gráfico da espirometria. Perfeito, Mônica. É isso mesmo. Gráfico da espirometria, que é o exame que a gente faz para calcular esses volumes, né? Exatamente, esse mesmo. Espirometria. Obrigada por lembrar o nome. Então agora vamos pensar, né? Se o nosso volume pulmonar, ou seja, a quantidade de ar que tá... Na realidade, eu vou uma por uma para ver se para ficar mais fácil. Meu Deus, deu uma bugada. Vamos ver a letra A. Então, se o nosso volume pulmonar está igual à nossa capacidade residual, a nossa caixa torácica deseja colapsar, então vamos pensar na homeostase. O volume pulmonar que está dentro do meu pulmão é o mesmo volume da capacidade residual funcional. Ou seja, o volume que está dentro do meu pulmão é o volume que tem normalmente depois que eu expirei normalmente. Ou seja, eu acabei de inspirar, aí eu expirei e esse é o ar que tem no meu pulmão agora. É a capacidade residual. Esse é o volume pulmonar que tem depois da expiração normal. O que o meu corpo ele vai querer fazer? Ele vai querer, pensando em homeostase, né? Se eu quiser expirar mais ainda, eu consigo. Mas não seria uma coisa de homeostase. Então, pensando o que viria depois da expiração normal? A inspiração normal, né? Então, a caixa torácica, ela não desejaria colapsar. Ela desejaria expandir, porque o normal para o meu corpo é, quando eu acabei de expirar, eu vou inspirar de novo. E o que ele está falando aqui? Volume pulmonar igual a capacidade residual. Ou seja, quando o volume do meu pulmão é o volume que tem depois da inspiração, aquele volume da expiração, aquele volume normal ali. Então, a caixa torácica ela não quer colapsar, pensando em homeostase. Se eu quiser, eu consigo fazer mais ainda. Mas ela não quer. Ela ia querer expandir para eu inspirar de novo. Não sei se assim ficou claro essa explicação. Vamos ver se com os outros itens vocês entendem. Se não, pode me perguntar, tá? Agora, o que está falando na B? Quando o volume pulmonar é menor do que a capacidade residual funcional, o meu sistema pulmão e a minha caixa torácica vai querer expandir, tá? Vamos raciocinar.
Ele está falando que o meu volume pulmonar, ou seja, a quantidade de ar que está dentro do meu pulmão, é menor do que a capacidade residual funcional. Ou seja, eu expirei forçado, né? Porque quando eu tô inspirando e eu expirei normal, o que sobra no pulmão? A capacidade residual funcional. Agora ele tá falando que o volume que tem no meu pulmão é menor do que essa capacidade. Ou seja, eu tô aqui, ó. Esse é o volume que sobrou no meu pulmão, depois que eu expirei forçado. Isso que tá dizendo essa frase, tá? Volume pulmonar menor que capacidade residual. Agora, pensando em termos de homeostase, o meu pulmão e a minha caixa torácica, pensando em homeostase, a homeostase é eu querer ficar no equilíbrio. Então, eu já estou numa situação um pouco não de homeostase, porque eu estou expirando mais do que o normal. O normal seria expirar e manter a capacidade residual, mas agora eu estou com menos do que a capacidade residual, ou seja, eu expirei forçado. O que o meu corpo vai querer fazer? Expandir ou colapsar mais ainda. Ou ele vai querer que eu solte mais ar ainda do que eu já estou soltando. O que vocês acham na B? Expandir. Perfeito, Iago. Exatamente. A nossa homeostase iria fazer com que a gente expanda, né? Porque a gente já está numa situação que não é fisiológica, porque o normal é eu estar inspirando e expirando normal, e aí sobra a capacidade residual. Agora eu estou com uma quantidade de ar no pulmão menor do que essa capacidade residual. Ou seja, eu expirei forçadamente, expirei mais do que o normal. Então meu corpo vai querer que eu expanda para entrar ar de novo e ficar com a capacidade residual funcional em dia. Essa é a resposta, mas vamos analisar as outras também. Exatamente, Iago acertou. Se alguém não entendeu, me fala ali que eu tenho que explicar de outro jeito, tá? Mas vamos ver se com a C e com a D não fica mais claro. Agora, o que ele está falando na C? O meu volume pulmonar é maior do que a capacidade residual funcional. Aí o meu sistema do pulmão e da caixa torácica vai querer expandir ou vai querer colapsar? Então, vamos pensar. Agora ele está falando que a quantidade de ar que tem dentro do pulmão é maior do que a capacidade residual funcional. Ou seja, eu acabei de expirar, tenho a capacidade residual funcional, e aí eu já adquiri mais ar. Já inspirei de novo. Então eu tô com mais ar dentro do pulmão do que aquela capacidade residual lá. Então provavelmente eu tô na inspiração, né? Agora vamos pensar, ele não diz quanto a mais que tem de volume, mas vamos pensar que seria uma quantidade muito maior. Se eu já tô com uma quantidade de ar maior ali do que o que sobra depois da expiração, o que meu corpo vai querer? Ele vai querer expandir mais ainda? Eu vou ficar fazendo até não aguentar mais? Não. Pensando na homeostase, meu corpo iria querer, então, nessa situação de volume pulmonar maior do que capacidade residual, ele ia querer colapsar e eu soltar esse ar que tá a mais, pensando em homeostase. E a última, se o volume pulmonar tá igual à capacidade residual funcional, o pulmão desejaria expandir. Ah, por que não é? Obrigada, Gil. Até a próxima, tenho que sair. Vamos ver por que não é essa, né? Esqueci. Ih, agora buguei nessa aqui. Deixa eu ver as anotações. Quando o volume pulmonar é igual à capacidade residual funcional, temos um equilíbrio entre a caixa torácica tentando expandir e o pulmão desejando colapsar. Não sei se eu concordo muito com essa aqui, mas ele tá falando, tipo, depois que eu expirei, tipo, eu tô numa situação de repouso, assim. Então, tipo, não vou nem inspirar, nem expirar. Eu não concordo muito com essa, porque eu acho que ele ia tender a expandir, sim. Agora que eu vi essa alternativa que antes eu não consegui ver. Mas então a letra que ele colocou correta é a que mais faz sentido, né? Vocês entenderam, gente? O raciocínio que eu tava usando de homeostase. Esse gráfico aqui eu achei um pouco confuso. Não era o gráfico que eu tava pensando.
Se ficou alguma dúvida, avisem. Que expirou normal, né? Exatamente. Então, quando tu expirou normal, tu vai tu vai continuar teu ciclo normal. Tu não vai querer expandir ou vai querer colapsar o teu pulmão, né? Porque tu tá na situação normal. Ou seja, só se forem valores muito elevados de inspiração forçada e valores muito baixos de expiração forçada. Aqui ele tá falando de uma situação normal, né? Se ele ia expandir ou iria colapsar. Exatamente, Thiago. Bom, se ficou alguma dúvida, falem que daí eu tenho que explicar de novo. Mas em vez de ficar decorando e essas relações, dá pra gente usar o raciocínio, né? Primeiro tem que entender o nome de cada coisa, do gráfico da espirometria. E depois a gente pensa, analisa e que daí sai, né? Porque faz sentido. E vai tentar respirar de novo, exatamente, Thiago. Seria uma situação de repouso, assim, não seria uma situação forçada. Por isso que ele não iria tentar nem colapsar nem expandir. Próximo. Aí também envolve um pouco de clínica. Paciente de 28 anos chega à emergência com um ferimento de arma branca no tórax. E você faz o diagnóstico de um pneumotórax. Qual alteração é esperada? Essa tem tudo a ver com a pleura que a gente estava comentando. Pneumotórax. O que é pneumotórax? Então vamos lá. Temos a nossa pleura dividida em duas camadas, pleura parietal e pleura visceral. Dentro dessas duas membranas existe a cavidade pleural com líquido pleural. E o que a gente estava conversando antes? Que as propriedades elásticas da caixa torácica, dos ossos da caixa torácica, fazem com que constantemente a caixa torácica esteja tentando se expandir mais ainda, porque ela está o tempo inteiro sendo empurrada para fora. E com isso, ela puxa a pleura parietal sempre para fora. E aí, temos a pleura visceral, que está em contato com o pulmão. E como a gente conversou, com as fibras elásticas, o pulmão está constantemente tentando colabar por causa das fibras elásticas. Então, a pleura parietal está sempre sendo puxada para fora e a pleura visceral sempre para dentro. O que é pneumotórax? E lembrem que dentro da cavidade pleural tem uma pressão negativa. Pneumotórax seria um furo na pleura que vai acabar comunicando a nossa cavidade pleural, que a gente comentou antes, que é hermeticamente fechada, ou seja, ela é totalmente fechada, vai comunicar a cavidade pleural com a atmosfera. E o que vai acontecer? O ar atmosférico tem pressão maior do que a nossa pleura, porque a gente viu lá dentro da pleura que a pressão é negativa. Então, como a gente conversou lá no início também, o ar vai do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, vai entrar ar na cavidade pleural. E assim, aquele vácuo que fazia com que esse volume de cavidade pleural estivesse o tempo todo constante, não vai existir mais, não existe mais aquela pressão negativa. Ou seja, vai desconectar as duas pleuras. A pleura parietal vai se desconectar da visceral. Então, o que vai acontecer? A pleura visceral vai descer junto com o pulmão vai colapsar e a pleura parietal vai ser expandida junto com a cavidade torácica. Então, vai desfazer essa ligação entre as duas coisas que permite a nossa respiração. Que perigo, né? Então, ele está perguntando aqui o que acontece com o volume pulmonar, ou seja, o pulmão, então, ele vai colapsar ou ele vai se expandir? O volume dele vai diminuir ou vai aumentar? E a caixa torácica? O volume dela vai aumentar ou vai diminuir? Aí o Leandro já respondeu letra B, correto? Alguém mais quer tentar responder? Pensando que essa diferença de pressão não existe mais, não tem nada para segurar as pleuras. Então, elas vão para onde elas querem ir, que é a tendência delas, o pulmão vai colapsar e a cavidade vai expandir. Furlan também colocou, letra B, exatamente. Que é a tendência, né? O volume pulmonar vai diminuir. Por quê? Porque a tendência dele é colapsar. O que mantém ele
não colapsado é a pleura visceral. Só que essa pleura visceral, ela é mantida na posição que ela tá por causa da pressão negativa. Se essa pressão se desfez, não tem mais nada que segura ela, então o pulmão vai colapsar. E a caixa torácica vai expandir, porque essa é a tendência dela, e não tem mais nada que segure ela. Ou seja, o que mantém a cavidade torácica relativamente presa ao pulmão são as duas pleuras e a pressão delas. Porque vocês concordam que a gente viu antes? Quando a gente inspira, a pleura parietal vai expandir mais ainda, vai diminuir mais ainda aquela pressão. Só que isso não é uma coisa boa, né? Então a pleura visceral vai seguir a parietal para tentar equilibrar aquela pressão negativa ainda, mas não tão negativa. Só que agora não existe mais essa pressão negativa, então vai cada uma pro seu lado. Certo, gente? O Leandro e o Furlan acertaram. Essa aqui tem mais a ver com fórmula. Então acho que eu já vou direto para a resposta, eu acho, para conseguir explicar por fórmula, né? A letra D, vamos lá. Então ele está falando se o raio de uma via aérea, aqui tem uma imagem, diminuir em 2 vezes, a resistência aumenta em 16 vezes. É uma relação de fórmula. Vamos lá, então. O que é a resistência das vias aéreas, né? A resistência seria a dificuldade que o ar vai ter para conseguir ser conduzido pelas vias aéreas para chegar nos alvéolos e fazer a hematose. Tem vários fatores que interferem nessa resistência. Tem um fator que é muito... que funciona muito na resistência, que é a diferença de pressão. Porque quanto mais diferença de pressão eu tiver entre o ar atmosférico e os meus pulmões, mais rápido o ar vai ser conduzido. Então, assim, se eu tiver maior ΔP, que é a diferença de pressão, o ar vai vir mais rápido. Então, a resistência para a condução do ar vai ser menor, porque a resistência seria dificultar a passagem do ar. Se eu aumento a diferença de pressão, ou seja, lá dentro do pulmão eu expirei tanto que a pressão aqui dentro está muito menor do que a do ar atmosférico, o ar vai passar mais rápido. Então, a pressão tem uma relação muito direta com a resistência das vias aéreas. E nesse gráfico aqui, nessa fórmula aqui, ele está relacionando essa diferença de pressão com o raio da via aérea. Então, assim, quanto maior é o raio dessas vias aéreas, esse ΔP, quanto maior é aquele raio, mais vai estar expandido o meu pulmão. Então, eu vou facilitar a entrada do ar. Então, essa fórmula é meio estranha, mas ele está relacionando basicamente essa relação do raio com a resistência. Então, vamos pensar aqui, ó. E vocês têm que ver nessa fórmula que o raio está elevado à quarta. Então, não é uma relação 1 por 1. É uma relação elevada à quarta. Então, ele está falando que se eu diminuir um raio de uma via aérea em 2 vezes. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um raio de uma via aérea, por exemplo, de um brônquio, e eu diminuir em 2 vezes esse raio, vai ficar mais difícil para o ar passar ou vai ficar mais fácil? Se eu diminuir. Me digam vocês, se eu diminuir, então, o raio de uma via aérea, vai ficar mais difícil para passar o ar ou mais fácil? Vai ficar mais difícil, exatamente. Só que a pegadinha aqui da questão era relacionar esse raio elevado à quarta. Então, se o raio vai diminuir 2 vezes, eu tenho que elevar a 4. Então, a resistência ela vai aumentar. Ela vai aumentar 16 vezes, por causa daquela fórmula que tem elevado a 4. Então, não é uma relação totalmente 1 para 1. Seria 1 para 4, assim. Então, tipo, elevado a 4, né? Então, se eu diminuir 2 vezes, essa resistência vai ficar 16 vezes mais difícil. Então, mas provavelmente se perguntassem isso numa questão, iam colocar a fórmula para você conseguir relacionar. Eu acredito que não seja decoreba essa fórmula. Acredito eu. Mas então é isso, gente.
por hoje, 10 questões. Tem mais aqui, só que já são 9 horas, já passei 1 hora. E se vocês quiserem, venham para a plataforma, resolvam. Qualquer dúvida, manda no direct pra gente. Quinta-feira temos live de novo com o Doc Furlan, que vai falar do ciclo clínico. E por hoje era isso. Obrigada pela presença de vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum feedback para falar? A gente está sempre aberto a sugestões, a comentários, críticas construtivas. E se quiserem mandar sugestões de temas pra gente também, fiquem bem à vontade, tá? Então era isso, gente. Iago, parabéns. Obrigada, Iago. Que bom que vocês gostaram. A gente sempre dá o nosso máximo aqui. E eu espero vocês, então, semana que vem, volta ao normal, segunda-feira. E quinta-feira venham assistir a live do Furlan, que é show de bola.